Ser um líder, ser uma referência, ser aquele ou aquela que as outras pessoas escolhem seguir. Durante 20 anos, trabalhando com o desenvolvimento de líderes, eu identifiquei 7 características que fazem toda a diferença quando se trata de liderança. A primeira característica é que elas possuem uma visão clara do propósito, daquilo que elas querem construir. As pessoas que se conectam com esse propósito, naturalmente acabam seguindo. Ao longo desses últimos 15 anos, principalmente, eu tenho feito uma enquete nos meus eventos de imersão. Eu tenho perguntado para os executivos que participam o seguinte: encontre aí um exemplo de um grande líder, de uma grande líder, que não tinha um propósito, que não tinha uma visão inspiradora. E eles saem pensando e debatem, conversam, pesquisam. E depois de mais de 15 minutos ali conversando em grupo, ninguém consegue chegar a um exemplo sequer. Eu também não encontrei nesses últimos 15 anos. Porque todo grande líder, seja ele ou ela, tem uma visão inspiradora. E essa visão inspira todo mundo, Gilberto? Não. Na história da humanidade, nós não tivemos até hoje um líder que tivesse uma visão que inspirasse todo mundo. Inspira uma grande quantidade de pessoas, mas não unanimemente. Então, um líder é aquele que propõe uma ideia, um propósito, que se conecta com um grupo significativo de pessoas que tem aquele mesmo anseio. E é por isso, então, que começa a conexão. A segunda característica está conectada a um nível de confiança. As pessoas precisam se sentir seguras com esse líder, com essa líder. É preciso que essa pessoa tenha integridade, ou seja, é uma pessoa que, se você encontrar lá no particular ou em qualquer outro lugar, é a mesma pessoa, com as mesmas ideias, com as mesmas convicções. Então, dá aquele senso de, sabe, de caráter, de confiança, de credibilidade. Outra coisa importante é que é muito comum que, para que as pessoas confiem em algo, principalmente no aspecto profissional, tenha também preparo. Ou seja, aquela pessoa que tem preparo para conduzir os demais na direção proposta. É aquela pessoa que tem preparo para tornar realidade aquele propósito que ela defende, que ela acredita, que ela quer ver acontecendo. Então, é uma pessoa íntegra e também uma pessoa preparada, capacitada para conduzir esse processo. A terceira característica é que, diante de grandes desafios, essas pessoas permanecem tenazes, elas continuam fortes, conectadas com esse propósito, com essa visão que elas querem construir. Mesmo quando a vida delas está em risco, elas não arredam o pé. Mesmo quando elas estão prestes a perder sua riqueza, seu patrimônio, elas não arredam o pé. Mesmo quando várias situações na vida delas estão em risco, de modo que elas vão passar necessariamente por grandes dificuldades, se elas continuarem defendendo aquele propósito, aquela ideia, elas continuam. Essa tenacidade, essa atitude frente aos desafios faz com que as pessoas pensem: uau, quando eu crescer eu quero ser assim. Como essa pessoa consegue se manter fiel a esse propósito mesmo numa situação como essa? E é aí que começa a construir, ser um exemplo inspirador. A quarta característica está conectada a esses líderes manterem a conexão das pessoas com o propósito. Sabe, falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, 20 vezes, quantas vezes forem necessárias. Os líderes estão continuamente ajudando as pessoas a manterem essa conexão, aquilo que queremos construir, para onde estamos indo, o que estamos construindo. E sabe que algumas pessoas reagem de uma forma diferente. Então, líderes estão sempre colocando lenha na fogueira, mantendo a conexão psicológica, emocional, intelectual de cada pessoa que está compondo aquele time em relação àquele propósito desejado. Eles sabem que isso faz parte da sua rotina, eles sabem que isso faz parte da sua função e, portanto, não se sentem chateados, cansados, exaustos de estarem falando as mesmas coisas todos os dias, porque eles sabem que isso é importante. A quinta característica é que eles dedicam tempo de forma estruturada para desenvolver as pessoas, para ajudar as pessoas a aprenderem a fazer melhor o que elas estão fazendo, para ajudar as pessoas a desenvolver habilidades. Se você parar para analisar, você vai perceber isso em filmes, onde o líder, o protagonista, o ator principal está ensinando as pessoas a se prepararem para algum desafio que vai acontecer. Ele conversa e ensina outras pessoas a lidarem com a situação que estão vivendo. Então, líderes dedicam tempo, dedicam energia,
colocam a sua inteligência a serviço do desenvolvimento das pessoas que estão com ele naquela jornada. Isso significa que ele vai encontrar um espaço para fazer isso, porque eles sabem que isso é vital, é importante para que aquele propósito se manifeste, para que aquela realidade realmente se manifeste na vida de todas as pessoas que estão nessa jornada com ele. A sexta característica é que eles estão continuamente lendo o contexto. Eles estão toda hora observando o que está acontecendo e ajustando a estratégia, mas sem perder a conexão com o propósito. E muitas vezes precisam fazer escolhas que colocam suas próprias conveniências, seus interesses pessoais em segundo plano, abrindo mão muitas vezes de coisas que são importantes para realizar o propósito, que para ele ou para ela é ainda mais importante que as suas questões pessoais. Então, se você for estudar a história de grandes líderes, você vai perceber que muitos deles abriram mão de suas carreiras, outros abriram mão da família, outros abriram mão até de certa forma da sua saúde, porque eles estavam tão dedicados à realização daquele propósito que momentaneamente eles abriam mão de algumas coisas porque eles tinham convicção que o propósito, que a missão, que aquele objetivo era ainda mais forte. Sétima e última característica: são humanos. Líderes são humanos. O que significa isso, Gilberto? Eles têm medo, eles sentem raiva, eles sentem tristeza, só que eles usam essas emoções para alavancar, para gerar ainda mais energia para realizarem o propósito. Muitas pessoas acham que líderes são super-humanos, mas na verdade, líderes são humanos com super propósitos. Como Goethe dizia, quando você tem um porquê bastante forte, você sempre encontra um como. Apenas aquelas que sentem uma incrível, uma profunda vontade de desenvolver essas características, apenas aquelas que já sentiram um chamado em seus corações para realmente servir a um coletivo, para fazer a diferença. Essas pessoas, se têm um motivo realmente forte, sim, têm condição de desenvolver todas essas características.